Olá, gente! E aí, tá tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é sobre educação financeira. Eu queria trazer aqui para vocês quais foram os 7 passos que eu segui na minha vida para desenvolver a minha educação financeira, uma vez que eu não recebi essa educação financeira na escola e também não veio muito fortemente por parte da minha família, como a maioria dos brasileiros hoje em dia, né, gente? Infelizmente, a gente não tem essa base aí de educação financeira e eu percebo que muitas pessoas ficam muito perdidas com relação a isso, sabe? Não sabem exatamente por onde começar. E muitas ideias, muitas coisas que são ensinadas na internet também às vezes são um pouco fora da realidade. Então eu queria trazer para vocês aqui como que aconteceu na minha vida, uma pessoa comum, que tem um emprego comum, que tem uma vida comum, que não vem de uma família com uma base muito sólida, assim, de dinheiro, de educação financeira, enfim. Então eu queria trazer para vocês aqui, de uma forma simplificada, como que aconteceu comigo, para te inspirar, quem sabe, usar algum desses passos que eu segui aí na sua vida e conseguir também uma prosperidade que hoje eu consegui, ou então uma parte dela, claro, cada um tem sua jornada, então o que eu falar aqui não vai servir para todo mundo, né? Não vai se encaixar na vida de todas as pessoas, mas se você conseguir assistir esse vídeo até o final e tirar uma, duas ou três lições aqui desse vídeo, para mim já vai ser muito gratificante. Mas antes de começar, eu queria deixar claro 2 pontos aqui para vocês. O primeiro ponto é que dinheiro ele não traz felicidade, todo mundo sabe disso. O que o dinheiro traz é facilidade para a nossa vida. Então a educação financeira ela é importante para você ter uma vida um pouco mais confortável, né? Você ter a noção de que você vai ter uma velhice mais confortável, uma velhice mais tranquila, que você não vai estar ali dependendo do governo, né? Do INSS, quando você estiver aí na sua velhice, que você vai ter um pé de meia aí. Então, assim, eu trago essa questão da educação financeira na minha vida muito nesse sentido, sabe? De trazer uma certa facilidade na minha vida, um certo conforto, uma certa tranquilidade e saber que no futuro eu também vou ter essa tranquilidade, sabe? Essa velhice um pouco mais tranquila e sem muito perrengue financeiro, sabe? Como acontece com muitas pessoas, infelizmente. E o segundo ponto, gente, é que, olha, as pessoas vão te criticar e muitas vezes vão querer te sabotar ao longo desse processo. Vão te chamar de muquirana, vão te chamar de mão de vaca, vão dizer para você curtir a vida hoje que a gente não sabe do amanhã, vão dizer para você não se deixar ficar guardando dinheiro por aí enquanto deixa de viver a vida hoje. Então, é muito importante a gente entender que isso também vai fazer parte do processo. Isso fez parte do meu processo e, graças a Deus, eu consegui sair ilesa de todas essas tentações. Então, bora começar. O primeiríssimo passo, gente, quando você precisa se organizar financeiramente, você precisa desenvolver a sua educação financeira, é você analisar todas as suas despesas. É aquele momento em que dá aquele baque, sabe? Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Por que que eu ganho X e não me sobra nada? Por que que eu nunca tenho dinheiro? Por que que eu não consigo fazer um investimento mais alto aí numa coisa que eu quero comprar? Então, assim, aquele baque que lhe dá e você precisa olhar para que de fato você está gastando, como você está usando o seu dinheiro, que no final das contas nunca sobra para nada. Então, nesse caso, é importante você fazer uma planilha. Eu fiz uma planilha na época em que eu tive, né, esse instante de que eu precisava de fato fazer alguma coisa pela minha vida financeira. Então, eu passei a anotar todas as minhas despesas. Então, eu fiz uma planilha com tudo que eu estava gastando no meu cartão de crédito e fiz lá uma setorização, sabe? Alimentação, diversão, viagens, tudo eu coloquei lá por categorias e aí eu fui entendendo o que estava acontecendo, né? Para onde que estava indo todo o meu dinheiro. Então, assim, esse é o primeiro passo para você entender o que está acontecendo e por que não sobra nada no final do mês. O segundo passo é cortar gastos. E aí, depois que você faz toda essa análise de o que você está gastando o seu dinheiro, né? Você precisa entender o que você pode gastar.
E aí é nesse momento que é importante você entender os seus gatilhos. Por exemplo, se você é uma pessoa que é muito influenciada pelas redes sociais, né, para comprar o que os influenciadores digitais estão ali fazendo propaganda, então talvez seja um momento de você se desconectar um pouco das redes sociais, sabe? Ou se você é uma pessoa que gasta muito dinheiro com roupa, então talvez seja um momento de você fazer, sei lá, um ano sem comprar roupas, 6 meses sem comprar roupas, e aí você tentar montar looks com o que você tem no armário. Enfim, você tem que se conhecer, sabe? Você tem que entender aí quais são os seus gatilhos e entender onde é que você pode cortar gastos. É claro que a gente não pode cortar gastos, gente, com o que é essencial, né? Você não pode cortar gastos com comida, por exemplo. Você pode cortar gastos caso você seja uma pessoa que come muito fora, né? Pede muito delivery, você pode passar a cozinhar em casa. Mas as coisas básicas e essenciais, como a comida essencial da sua casa, é uma coisa que você não pode cortar gastos. Então, é importante você saber com que você pode cortar e aí você começar a colocar em prática isso. E é nesse momento que eu digo que muitas vezes você vai ser criticada, porque as pessoas vão ver que você está indo no shopping com elas, por exemplo, e você decidiu que dessa vez você não vai comprar nada, que você vai às vezes para uma balada ou vai para um restaurante e você não vai gastar tanto dinheiro como você gastava antes. Então, você começa a dizer não, isso começa a incomodar um pouco as pessoas e elas ficam querendo ali te sabotar muitas vezes. Então, nesse momento é importante ser muito forte. O terceiro passo é separar um valor para guardar. Quando você corta gastos, você vai começar a entender que o seu dinheiro vai começar a sobrar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu entendi os meus gatilhos e comecei a parar de gastar com aquelas coisas que não faziam tanto sentido, magicamente começou a sobrar dinheiro, entendeu? Então, é a partir desse momento que você começa a separar um dinheiro aí do seu salário, da sua renda mensal, para você guardar. E aí, muitas vezes, pode ser que no primeiro mês seja pouco, aí depois você vai conseguindo guardar mais, a guardar mais. É sempre assim, quando você vai sentindo o gostinho de ter um dinheiro ali guardado, pensando no futuro, muitas vezes você se sente mais instigado a economizar um pouco mais e conseguir guardar um pouco mais. Então, separar essa quantia mensal, sabe, do seu salário é muito importante. E o mais importante, você tem que fazer isso no começo, sabe? Quando você recebe o seu salário, você já tem que separar aquele valor numa conta separada lá para você não gastar ele. Aí você determina um valor X para você gastar durante o mês. Não, nunca caia naquela cilada de ficar gastando ao longo do mês, esperando sobrar alguma coisa para poder guardar. Geralmente, quando a gente faz isso, não sobra tanto. É importante a gente separar logo no começo do mês, quando a gente recebe o salário. O quarto passo, depois que você aprende aí a separar esse valor todos os meses do seu salário, é você começar a criar a sua reserva de emergência. E o que é reserva de emergência? É aquele valor que você tem ali separado exatamente para uma emergência, por exemplo, uma emergência de saúde, ou então se por acaso você perdeu o emprego. Esse valor, sabe, ele é muito particular de pessoa para pessoa. Eu tenho um valor que para mim é coerente, dependendo das minhas despesas, né, mensais, para outras pessoas pode ser um outro valor. Então é importante você ter essa noção de quanto para você seria importante ter aí nessa conta de reserva de emergência. No meu caso especificamente, eu fiz a minha reserva de emergência há muitos anos e eu todos os meses ainda coloco algum valor lá. Então eu nem considero mais que ela é apenas a minha reserva de emergência, sabe? Na verdade, eu tenho esse dinheiro lá reservado num investimento separado para o caso de acontecer alguma emergência, claro, mas também todos os meses eu vou aportando um valor X lá nessa conta, né, nesse investimento, pensando também na minha aposentadoria. Então, se todos os meses eu coloco um pouquinho lá, quando eu tiver, sei lá, 50, 60, 70 anos, eu vou ter um valor considerável lá que eu posso, dependendo lá da minha situação financeira na época, fazer o que eu quiser com aquele valor. Então, se você decidir fazer como eu e ficar todos os meses aportando um valor nessa reserva de emergência, é muito importante também você ir atualizando esse valor. Por exemplo, todos os anos eu aumento o valor que eu aporto nessa conta, principalmente por conta da inflação, né? Os R$ 100 que valem R$ 100 hoje não vão valer R$ 100 ano que vem. Então, se você começa com R$ 100, é importante você, no ano seguinte, aportar um pouco mais, talvez 120, depois no próximo ano 140, ou então você pode ir até atualizando
pela inflação mesmo no site do Banco Central. O quinto passo que eu segui, depois de ter conseguido gerar aí minha reserva de emergência, foi começar a estudar sobre outros tipos de investimentos. Na época, eu comecei a criar a minha reserva de emergência e colocar no Tesouro Direto, que para mim é um investimento muito seguro, né? Ele tem lá um rendimento mensal que é ok, um pouco acima da inflação, então tá tudo certo. Então, para mim foi muito tranquilo colocar o meu dinheiro lá. Só que a partir do momento que você vai tendo um pouco mais de dinheiro para investir, você tem que começar a pensar em outros tipos de investimento. E é aí que você precisa começar a estudar sobre os investimentos para entender quais são os melhores investimentos para você. E aqui eu faço um alerta muito importante sobre os investimentos muito arriscados. É muito importante também saber quais são as dicas que você está seguindo aí, quem são os influenciadores que você está assistindo os vídeos, para simplesmente não cair em ciladas, né? E investir o seu dinheiro em investimentos muito arriscados ou até no mercado de ações e comprar ações de empresas que não são muito confiáveis, com base na dica de certo influenciador que diz que aquela empresa daqui a tantos anos vai valer tantos milhões, bilhões, e muitas vezes não é isso que acontece. Você acaba investindo numa empresa que é fraca e aquelas ações daquela empresa que antes valiam 10, por exemplo, daqui a um tempo vão valer R$ 1 ou R$ 2. Então, é muito importante não seguir dicas, né, de influenciadores sem estudar de fato as empresas. Tentar investir em empresas mais sólidas e entender que se você está aí no mercado de ações, isso é um investimento de muito longo prazo, né? É importante você ter essa consciência de que não existe esse dinheiro fácil e que não dá para enriquecer da noite para o dia investindo no mercado de ações, certo? Uma vez que eu já tenho a minha reserva de emergência formada, que eu já aprendi sobre alguns tipos de investimentos, investimentos mais conservadores e investimentos mais arrojados, eu consigo fazer uma diversificação dos meus investimentos mensais. Então, eu pego tudo que sobrou ali, né? E aí eu coloco uma parte em determinado investimento, uma outra parte em outro investimento, sabendo que muitas vezes alguns investimentos eles vão ter rendimentos, né? Eles vão ter proventos no caso de mercado de ações. Então, além da valorização da ação, ou além dos juros que você recebe aí do Tesouro Direto, do CDB que você investiu, você também tem os proventos das ações. Então, esse valor também entra na sua conta e fica disponível para você reinvestir ele. Então, essa diversificação, quanto que você vai colocar por mês em cada tipo de investimento, é também um divisor de águas, sabe? Para você começar a entender aí a potência que é esse rendimento, sabe, dos seus investimentos e quanto que eles podem crescer, não só com o aporte que você vai fazendo todo mês, né, mas com os próprios rendimentos dos juros e dos proventos das ações. Então, isso também é assim, é bom, sabe, de ver isso acontecendo com o seu dinheiro, eu garanto para você. E para exemplificar para vocês, eu vou dizer como que foi essa minha transição, né, de investir aqui no mercado de renda fixa, como Tesouro Direto, como CDB, como LCI ou LCA, e passar para investir em mercado de ações. Então, eu comecei os meus investimentos lá de 2015 para 2016, foi quando eu comecei, de fato, a pensar na minha reserva de emergência, e eu só fui começar a investir em mercado de ações lá em agosto de 2017, ou seja, mais de um ano depois, foi que eu fui começar a estudar sobre isso e entender que era o momento, sim, de tentar alguns investimentos um pouco mais arrojados. E quando eu decidi fazer isso, gente, eu separei na época R$ 3.000 para começar a investir no mercado de ações. Eu decidi que aquele dinheiro ia ser o dinheiro do meu aprendizado nesse tipo de mercado. Então, se eu perdesse um pouquinho, não ia ser um valor muito grande, né? Não ia fazer grande diferença no meu orçamento. Então, uma vez que eu determinei que R$ 3.000 era o meu valor que eu poderia arriscar e perder tudo, eu fiquei um pouco mais tranquila de ir lá testando e entendendo como é que funcionava esse tipo de investimento. E aí sim, depois que eu fui aprendendo, é que eu fui aportando um pouco mais e fui conseguindo ter aí um valor um pouco mais considerável nesse tipo de investimento. O sexto passo, depois de ter aí criado a minha reserva de emergência e ter começado a estudar sobre outros tipos de investimentos, foi criar o meu planejamento financeiro de longo prazo. Para mim, isso foi muito importante para eu tentar entender onde que eu queria chegar e em quanto tempo isso ia acontecer. Por quê? Porque tendo aí
esses marcos, né, era muito mais fácil para mim de entender que eu precisava economizar X dinheiro por mês, sabe? Que eu tinha que, de repente, não comprar aquilo naquele momento, e sim em outro momento. E aí, com isso, gente, foi muito mais fácil de eu conseguir administrar as minhas finanças, sabe? Porque eu tinha um marco, sabe? Assim, aonde eu queria chegar. Quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, olha, fazer esse planejamento de longo prazo é, assim, muitas vezes um divisor de águas na vida da gente, sabe? E o sétimo passo, que na verdade eu considero que pode ser aplicado em qualquer momento da jornada. No meu caso foi o último passo, mas no seu caso pode ser que seja o primeiro, o segundo, o terceiro, depende muito de cada pessoa. E esse sétimo passo nada mais é do que a diversificação da renda. É você diversificar a sua renda, né? Saber que você pode ter outras fontes de renda além do seu trabalho. Por isso que eu digo que isso pode ser aplicado em qualquer momento, porque esse start, né, de você entender que você pode ter uma outra renda, sei lá, além do seu emprego, você pode vender alguma coisa, ou você pode ter aí um emprego de fim de semana, uma prestação de serviço que você pode fazer extra, e um freelancer, enfim, N coisas que você pode fazer para aumentar aí a sua renda, né? Se por acaso você tem uma renda que hoje em dia você acha que sobra pouquinho aí para você investir, você pode pensar aí em formas que você pode incrementar a sua renda. No meu caso, hoje, eu tenho 3 fontes de renda. Eu tenho o meu emprego, que de fato exige muito de mim, né? Exige muito tempo de mim, praticamente todo o tempo da minha semana, então é muito difícil para mim ter uma outra fonte de renda, sendo que o meu tempo é muito investido no meu emprego atual. A minha segunda fonte de renda são os rendimentos dos meus investimentos, que eu comecei lá em 2016 para 2017. E a minha terceira fonte de renda, que hoje é uma fonte de renda bem pouquinha, mas é uma fonte de renda crescente, é o YouTube, que eu fui monetizada há algum tempo atrás. Hoje eu recebo muito pouco por mês, né? Mas se eu continuar produzindo conteúdo, se o meu canal continuar crescendo, eu tenho aí uma visão de longo prazo de talvez 5 anos aí para conseguir também uma renda passiva, uma renda extra aqui vinda do YouTube. Mas essa, gente, é a minha realidade. Cada pessoa tem sua realidade diferente. Por exemplo, quando eu trabalhava no escritório, sempre tinha alguém vendendo alguma coisa para incrementar a renda, sabe? Fosse cupcakes, semi-joias, revista da Natura, enfim, N coisas. Sempre tinha alguém ali vendendo alguma coisa, porque se tem alguém querendo vender alguma coisa, também tem alguém querendo comprar. E o importante é você entender que você pode sim incrementar aí o que você ganha ao longo do mês e que esse dinheiro pode ser investido e pode ser investido muito bem, uma vez que você também estudou para saber como fazer esses investimentos. E esses foram os 7 passos que eu segui na minha jornada de educação financeira. E eu queria saber de você, você já passou por essa jornada aí de educação financeira? Como que foi para você? Quais foram os passos que você seguiu? Teve algum que eu falei aqui que você também seguiu? E teve algum que eu não falei aqui, mas que você seguiu e foi muito importante para você? Deixa aqui nos comentários, porque você pode tanto me influenciar também a repensar algum desses meus passos, algumas das minhas posturas na minha educação financeira, e você também pode ajudar as pessoas que estão assistindo o vídeo e gostam de ler os comentários. Então, eu sempre gosto muito dessa troca aqui, né, de saber a opinião de vocês e a experiência de vocês, porque isso me ajuda e também ajuda as outras pessoas que assistem o canal. E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo e não é inscrito aqui, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo até aqui. E se gostou mesmo do vídeo, não esquece de dar um like para ajudar o canal. Muito obrigada por ter ficado até aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo.